Quero ler com você Atos capítulo 3, versículo 4, 5 e 6. Aliás, 4 ao 7. Atos capítulo 3, do versículo 4 ao 7. Diz assim o texto: Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, também não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os seus tornozelos do homem ficaram firmes. Eu já ministrei essa mensagem, mas sobre uma outra perspectiva. Deus tem falado comigo algumas realidades que eu quero compartilhar com você, sobre não nos isolarmos. Olha para quem está perto de você e diga assim: não se isole. Ele não botou fé no que você disse. Olha para ele e fala assim: não se isole. É sobre isso que vamos falar nessa manhã. Eu queria que você entendesse que esse é um chamado de Deus para os nossos dias. Esse é um chamado de Deus para a igreja dos nossos dias. Não nos isolarmos. Nós temos caminhado cada vez mais sozinhos. Você já reparou em um restaurante, uma família linda, maravilhosa, e de repente todos estavam no celular? Você já passou por isso? Levanta a mão para eu ver. É triste, não é? Não porque estão no celular, mas porque estão perdendo o tempo de qualidade que um poderia ter com o outro. É evidente que existem pessoas que trabalham, a gente entende essa realidade, está tudo certo, mas eu não estou falando sobre as exceções, eu estou falando sobre aquilo que é regra. E a regra é que às vezes estamos distraídos, e essa distração tem nos levado para um lugar de isolamento. Quanto mais nos distraímos, mais nós nos isolamos. E às vezes até constrói-se um isolamento sobre um argumento de proteção, sobre um argumento de que é melhor caminhar só do que caminhar. Você sabe, vamos lá, é melhor caminhar só do que mal. Ok, aí você ouve essa frase e aí você traz ela para si como uma verdade absoluta e começa a caminhar cada vez mais sozinho. Aí você olha para trás, hoje você não tem mais amigos. Você olha para trás, você não tem mais relacionamentos. A sua vida virou uma vida isolada. Você vive como se fosse ilhado em um mundo onde ninguém pode acessar, porque você se afastou de uma tal forma que ninguém consegue chegar onde você foi parar. Quando Jesus ministrava no meu coração sobre não nos isolarmos, era porque as grandes verdades da Bíblia, os grandes milagres que lemos, os grandes milagres que ouvimos, eles não foram vividos de forma isolada. Eles não foram vividos por homens que estavam separados do povo sob o argumento de uma santidade suprema. Não, meu lindo. Todas as passagens bíblicas que falam a respeito de grandes milagres, elas foram vividas e contadas no meio do povo. Então um convite para você nessa manhã, antes que entremos na mensagem propriamente dita, é: não se isole. Aproxime-se de pessoas, relacione-se com pessoas, não se afaste delas, não se distancie delas. Deus se manifesta através delas. Eu vou dizer de novo: Deus se manifesta, Deus se revela através de pessoas. Quando nós nos isolamos, não estamos apenas limitando o manifestar de Deus em nós, mas também estamos nos impedindo de ver, de presenciar, de participar da revelação de Deus através da vida de alguém. Você está comigo nessa manhã? Diga amém.
Em nome de Jesus, toda palavra, toda construção mental que foi feita para você viver uma vida sozinho, para você viver uma vida de isolamento, uma vida distante, sem pessoas, sem amigos, sem pessoas próximas de você, toda essa construção cai por terra nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Eu estou declarando sobre você, eu estou declarando sobre essa casa: nós não nos isolaremos, nós não caminharemos sozinhos, estaremos perto de pessoas. Afinal, a Bíblia diz que aquele que está em pé deve cuidar para não cair, e quando um de nós cair, terá alguém perto o suficiente para estender a mão e colocá-lo de pé para a glória do nome de Jesus. Tem alguém que crê nisso comigo? Você pode aplaudir a Jesus e celebrá-lo nessa manhã. Aleluia. Não se isole. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. A Bíblia fala de dois homens que estavam indo para a igreja fazer o que, gente? Orar. Dois homens que estavam indo para a igreja para cumprir com as suas obrigações religiosas. Eles estavam indo para o templo, como sempre iam. Eles estavam indo orar. Perceba, era um momento específico, é como se fosse um culto nosso, era uma hora marcada. Todos estavam lá com aquela intenção, orar. A Bíblia diz que dois homens estavam indo ao templo para oração. Só que você crê que apenas os dois tinham ido para a oração? Você acha que é isso? Os dois, foi o que a Bíblia contou, foi a história que a Bíblia relatou. Mas não tinham lá apenas dois homens orando. Naquela oração, naquele dia, naquele momento, não foram só dois homens que foram para a oração. Mais pessoas passaram pelo mesmo caminho que aqueles homens passaram. Mais pessoas fizeram a mesma jornada que aqueles homens fizeram. Mais pessoas foram orar. Mais pessoas estavam lá naquele dia, naquele momento, naquela hora mais. Mas a Bíblia conta a história de dois homens que, quando estavam indo para a oração, pararam. Alguém comigo? Diga amém. Eu vou dizer de novo essa palavra porque ela é importante. Dois homens estavam indo para a oração, mas no meio do caminho eles pararam. O parar nos nossos dias dá desespero, dá ou não dá? Quantos são acelerados aqui? Só os acelerados, levanta a mão. Quanta gente calma nessa igreja? Para o indivíduo que é acelerado, ele ouvir a palavra pare, gera um negócio na alma dele que ele já começa a se mexer, é ou não é? Porque ele entende que precisa estar fazendo, ou agindo e se movendo. Esses homens estavam indo para a oração, para orar, falar com Deus, se dedicar à fé. Mas eles pararam. E olhe para mim, porque eles pararam, a vida de um homem foi mudada para sempre. Posso te dizer uma coisa? Se nós estivermos ocupados demais com a nossa agenda, se a gente estiver ocupado demais com os nossos compromissos religiosos, algumas pessoas vão acabar ficando para trás, porque nós não teremos tempo de parar para olhar para elas. É difícil, não é? Dói um pouco na gente, porque o motivo era legítimo. Eles estavam indo para a igreja. Quantos já saíram atrasados de casa para ir para a igreja? Mais alguém nessa casa? Aí você vai correndo, é ou não é? Eita, vamos sair desse assunto que vai revelar muita coisa aqui. A verdade é que a gente sai às vezes atrasado e corre. Você imagina se nesse dia esses homens estivessem atrasados para a oração, atrasados para o compromisso de fé que eles tinham assumido. Havia um homem no meio do caminho que era
paralítico que não andava, que era coxo, ele estava ali no meio do caminho onde os crentes passavam. Você está comigo ou não? Vamos junto? Aquele paralítico estava no meio do caminho dos crentes. Não foram só 2 crentes que passou por lá. Posso falar assim ou não? Vamos? Não foi só 2 crentes que passou por aquele caminho. Outros tantos da oração. Você está aqui ou não? Vai dar certo, tá bom? Fica tranquilo. Outros tantos que oravam, vestidos por uma pseudo-religiosidade, revestidos de uma prática de fé admirável, passaram por lá. Mas esses 2 homens pararam. Olha para quem está perto de você e fala assim: está entendendo? Tá muito fraco. O instrumental também não tá. Vamos junto, galera, vamos lá. Cutuque alguém e fala: para, meu filho. Tem hora que nós precisamos parar. Você está querendo correr, se mover, avançar, mas a palavra de Deus para você hoje é: para. Eita, para. Porque só quando você parar é que vai ser possível olhar para o lado e ver quem está no caminho. Estavam indo para a igreja. Outros irmãos da oração já tinham passado por ali. Já estavam lá de joelhos dobrados, orando, clamando, se entregando. Mas o paralítico estava onde? Estava no meio do caminho. Passaram por lá, o viram com certeza, mas nada fizeram. Esses 2 homens foram abordados por esse paralítico que estava ali não pedindo por uma cura, mas estava ali pedindo por uma esmola. Eles olham para aquele rapaz, eles olham para aquele rapaz. Vou falar com você hoje sobre 3 pontos importantes desse texto. O primeiro deles: aqueles homens olharam para o paralítico. Eles param, e quando eles param, eles olham. Está comigo ou não? Você já conversou com gente que não olha para você? Eu não sei você, mas eu paro de falar. É ou não é? Você está conversando com o cidadão, de repente ele está fazendo qualquer outra coisa, ele está em Marte, mas não está na sua frente, é ou não é? Eu paro até que a pessoa volte para a conversa, porque às vezes ela está ocupada fazendo alguma coisa. Eita. É assim ou não é, gente? Aí a Bíblia diz que aqueles homens pararam e olharam para aquele paralítico. Olharam para ele. Olharam para ele. Ele não passou desapercebido. Está comigo ou não? Talvez não seja a mensagem que você esperasse. Era uma mensagem mais elaborada, mas essa é muito simples. Eles pararam e olharam para quem estava no meio do caminho, mas o grupo deles já tinham ido. Você está comigo ou não? O grupo deles já tinham avançado. Eles já estavam lá, mas os 2 estavam parados. A sensação de estar parado, aliás, o fato de estar parado gera a sensação ou a falsa percepção de que não estamos nos movendo. E corrermos desesperadamente gera também às vezes a falsa percepção de que estamos saindo do lugar, quando nem sempre é verdade. Então eles param, eles olham para um rapaz que nada tinha para lhes oferecer. Aquele homem não lhes daria prestígio religioso. Você me ouve ou não? Diga amém. Olha aí para mim, escute isso. Aquele homem que estava no meio do caminho não geraria para aqueles 2 rapazes prestígio religioso nenhum. Aquele rapaz era um paralítico, estava sempre à beira do caminho. Você pode aplaudir Jesus rapidinho aí, vamos lá?
não geraria nenhum prestígio para ele. Pedro e João param e olham para aquele rapaz. Aqui eles revelam duas realidades. Primeiro, eles estão entregando tempo para quem eles não conhecem. Você está comigo ainda? Diga amém. Eles estão entregando o tempo deles para aquele rapaz que estava no meio do caminho. Eles estão semeando, ofertando o que eles tinham de mais precioso na vida daquele rapaz. Às vezes a gente está tão preocupado com uma série de coisas, e tudo que as pessoas precisam é entender que de fato elas valem o nosso tempo. Vamos dizer de novo? As pessoas valem o investimento do seu tempo. Mas eu também uso, se eu te falar, você também vai ver aqui, vai ter muitas horas na internet. Mas se você abrir aí o seu celular e ver quantas horas você passou na semana no celular, você vai se assustar. Porque a gente dedica muito tempo a algo que não agrega nada. Nem sempre é trabalho, muitas vezes é distração. Aí nós não temos tempo para parar e olhar para alguém. Sabe por quê? Porque quando você para, você fala, estou atrasado. É assim ou não é? Quando você para, você fala, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer. Porque você só consegue pensar quando para. E aí quando você para, você fala, não dá para ficar olhando para ninguém. Eu tenho que correr, eu tenho que fazer, eu tenho que ir. Eu estou atrasado. Inclusive para oração. Aquele rapaz, diz a Bíblia, que quando recebe o olhar de Pedro e João, ele olha para Pedro e João esperando, diz a Bíblia. Vamos lá? É um olhar que gera esperança. Posso dizer uma coisa para você com muito amor, meu lindo? Quando as pessoas olharem para você, o olhar das pessoas para você precisa gerar nelas esperança. As pessoas precisam olhar para você e entender que é possível viver uma realidade que disseram para ela que não era. As pessoas precisam olhar para a tua casa e acreditar que dá sim para ter nos nossos dias um bom casamento. Você está aqui comigo ou não? As pessoas precisam olhar para os teus filhos, para você, para a sua vida, e perceber que dá para ter uma vida cristã sem o peso da religiosidade, mas respeitando princípios bíblicos que não nos afastam da santidade. Ah, se eu sou você, eu estava adorando a Jesus, aplaudindo, fazendo alguma coisa. Elas não podem olhar para nós e sentir medo. As pessoas não podem olhar para a igreja e dizer, não, lá é só para um grupo seleto, é só para pessoas santas. Não, meu lindo. A igreja deve gerar esperança nesse mundo. Quando alguém olhar para você, essa pessoa precisa se inspirar em você. Quando alguém olhar para os seus negócios, essa pessoa vai se inspirar nos seus negócios. Quando alguém olhar para a sua família, esse alguém vai se inspirar na sua família. Alguém recebe essa palavra em nome de Jesus? Olhou, e quando ele olha, ativa nele a fé. Só que a realidade dele não permitia que a sua fé fosse direcionada para o lugar correto. Quem me ouve, diga amém. Vamos lá, me acompanhe. A Bíblia diz que ele olha e espera receber algo, sim ou não? O que ele esperava receber? A realidade dele só o permitia ver isso. Esse era o cenário. Se eu for receber algo de alguém, tudo que alguém pode me dar é aquilo que eu já recebo, ou seja, esmola. Então quando ele olha para Pedro e João esperando receber esmola, ele está dizendo, eu fui ativado pelo que vocês carregam. Só que a minha realidade limita o alcance dos meus olhos.
Só que a minha realidade limita aquilo que eu posso inclusive pedir. Está comigo? Diga amém. Pedro e João, quando olham para ele e dizem: eu não vou te dar esmola, eles estão dizendo: eu não vou promover a manutenção do lugar que você está, da realidade que você vive. Quem está comigo, diga amém. Ele olha, gera esperança, esperança de receber esmola. Pedro e João olhou para ele e falou: eu não vou te dar prata e não vou te dar ouro. Frustra. Ele estava esperando receber esmola, porque a realidade dele o limitava a imaginar que tudo que ele poderia receber de alguém era sobra. Ele nunca tinha recebido de alguém mais do que a sobra. Sempre tudo que ele recebeu de alguém era aquilo que não fazia falta. Então ele olhou para aqueles rapazes e disse: maravilhoso, vocês foram diferentes, vocês pararam, vocês foram mais diferentes ainda porque vocês olharam para mim. Mas de verdade, tudo que eu espero de alguém é aquilo que não faz falta para esse alguém, porque foi tudo que eu recebi até hoje. Aí ele olhou e disse: desculpa, mas eu não vou te dar o que você espera receber. Você consegue imaginar a cabeça desse cidadão? Ele está no meio do caminho, sem família, sem amigos, isolado, no meio do nada, mas estrategicamente posicionado. Aí ele ouve essa palavra de que ele não receberia esmola. Ele continua e diz: eu, em nome de Jesus, te digo, levanta e anda. Está comigo? Diga amém. Eu oro para que as pessoas que estão à nossa volta, sejam pessoas que olhem para você e digam: eu não tenho o que você espera receber, mas eu tenho uma palavra que vai te liberar uma nova realidade de fé. O que você quer? Esmola. Eu não tenho isso para te dar. Está comigo, gente? Eu estou profetizando sobre você hoje que, em nome de Jesus, ao longo dessa semana, você vai frustrar algumas expectativas. Pessoas estão acostumadas a receber o resto. Pessoas estão acostumadas a receber a sobra. Pessoas estão acostumadas a receber aquilo que não lhes faz falta. Mas o que nós entregaremos nessa semana será o que temos de melhor. Mas o que nós entregaremos ao longo dessa semana será o nosso tempo. Nós iremos parar, nós iremos olhar para ela. Você está comigo aqui nessa manhã, em nome de Jesus? Nós, como igreja, nos posicionaremos, pararemos a nossa agenda se necessário for, mas olharemos para quem está no meio do caminho, para que ninguém fique perdido, para a glória do nome de Jesus. Tem alguém que crê nisso comigo e pode aplaudi-lo com muita alegria? Vamos lá. Primeira realidade é que esse rapaz, ele é notado, ele é visto, ele é percebido. Olharam para ele. Segunda, Pedro e João olhou para ele e falou com ele. Está comigo ou não? Não mandou uma mensagem. Falou com ele. Olhou para ele e falou com ele. Estava dedicando realmente tempo, atenção. Eles estavam ali. Está comigo ou não? Olhou para ele e começou a falar com aquele rapaz. Como é que ele estava acostumado até então a receber esmola? Às vezes nem se fala com quem se entrega uma esmola, não é assim? Você entrega o que não te faz falta, e nem sempre se estabelece um diálogo. Esse rapaz, ele frustra a expectativa desse paralítico a não lhe entregar o que ele queria, mas ele estabelece uma nova realidade. A cabeça desse paralítico está fervendo, porque ele nunca recebeu de ninguém algo que não fosse
uma esmola. Ele nunca recebeu de ninguém um diálogo, uma conversa. Nunca ninguém parou para falar com ele. Quando paravam para dar esmola. Esse rapaz para, não entrega a esmola e estabelece um diálogo. Está comigo ou não? Deus hoje está estabelecendo uma nova realidade na nossa vida. Eu vou dizer de novo para ver se alguém crê. Hoje, Deus está fazendo com que você olhe acima daquilo que você era capaz de olhar. Que você veja além daquilo que você era capaz de ver. Que você sinta além daquilo que você era capaz de sentir. Alguém comigo ou não? Que você viva além daquilo que você era capaz de viver. A graça de Deus te encontrou, não para corresponder às suas expectativas, mas te levar para um lugar mais próximo dele. Alguém para aplaudir a Jesus esse dia? Me ajude, olha para quem está perto de você e diga não. Ele não ouviu, diga não. Se isole. Esse rapaz não viveu isso sozinho, não foi? Ele estava sozinho, mas quando ele permite a aproximação de pessoas, ele começa a viver o que ele não tinha vivido. Ok? Se você quiser permanecer isolado, é uma faculdade sua, é uma opção que você tem. Mas também não reclame daquilo que você não vai viver. Esse rapaz estava isolado no meio do caminho durante anos da vida dele, e nada demais ele viveu. Mas quando ele permite uma aproximação, quando ele se abre para um diálogo, quando ele permite que alguém se aproxime, então ele está se permitindo viver o que ele nunca viveu. Você está comigo? Diga amém. Para viver o que não vivemos até então, é necessário permitir que isso se manifeste na nossa vida, meu lindo. Para terminarmos, vocês demoraram hoje. Eu também não avisei, é verdade. Para terminarmos, gente, glória a Jesus. Ele olha, ele fala. E para finalizar, tem gente que irrita um pouquinho, é verdade. Você já conversou com gente que fica assim, ó? Se você faz isso, eu não estou falando de você, tá tudo bem, fique em paz. Mas tem gente que conversa com você assim, ó. Tem ou não tem? Quem é você? Você está aqui? Você veio hoje ou não? Tem gente que tem uma mania de conversar tocando, é ou não é? Ah, é ou não é, gente? É você? Não, tô brincando. A verdade é que ele olha, ele fala, e de repente ele faz aquilo que, fora os irmãos que conversam tocando nos outros assim, ele faz o que ninguém mais faz, que é pegar na mão daquele rapaz. Vamos de novo? Eles fazem o que ninguém mais fazia, que é pegar na mão de alguém. Você está comigo ou não? Posso te dizer, você não chegou até aqui sozinho. Em algum momento alguém pegou nas tuas mãos. Em alguma fase da sua vida, em algum momento alguém pegou você pelas mãos. Se não te pegou, pegou alguém antes de você. Alguém um dia foi levantado, e por isso você está de pé. Por isso estamos aqui. Por isso, porque um dia alguém foi pego pelas mãos e colocado de pé. Lagoinha Salta, em nome de Jesus, se prepare para um tempo onde Deus vai te posicionar ao lado de pessoas, para que você não apenas pare, não apenas olhe, não apenas fale, mas pegue-os pelas mãos e coloque-os de pé para a glória do nome de Jesus. Tem alguém que crê nisso comigo? Você pode aplaudir a Jesus, vamos lá. Ele recebe um presente
ele não se isola, ele não viveu isso sozinho. Você pode fazer uma coisa, eu sei que vocês não gostam muito disso, mas pega na mão de quem está perto de você. Prometo que hoje vai ser a última, para você não ficar bravo. Olha para ele e fala assim: meu amigo, não se isole. Não dá para você viver o que Deus tem para você sozinho. Você crê nisso? Não dá. Essa história não foi contada a partir de uma pessoa. Essa história não foi escrita a partir da desgraça da vida de alguém. Essa história foi escrita a partir da junção de pelo menos 3 homens. Era o paralítico, era Pedro e João. Alguém comigo diga amém? Prepare-se, meu lindo. Pessoas te estenderão a mão e te colocarão em lugares que você não poderia entrar. Não, eu vou dizer de novo. Prepare-se, igreja. Pessoas te pegarão pelas mãos e te levarão a lugares que você não seria capaz de chegar. Você está falando de quê, Daniel? Eu estou falando de tudo. De tudo. Deus vai levantar pessoas para parar, olhar para você, falar com você. Mas você tem que lembrar de uma coisa: elas não vão falar o que você quer ouvir. Não, vou dizer de novo. Elas não vão parar, olhar e falar com você o que você quer ouvir. Aquele rapaz queria esmola. Você está comigo? Então você não vai receber o que você quer. Eita, me ajuda. Então você não vai receber o que você quer. Porque se você receber o que você quer, você vai ficar no lugar que você está. Mas fica tranquilo, alguém vai te pegar pela mão. Era para você estar dando um pulo de 3 metros de altura com um mortal na sequência. Vou dizer de novo: fica tranquilo, alguém vai te pegar pela mão e te levantar. Tem alguém para receber isso? Ah, bendito é o nome de Jesus. Você precisa entender o motivo pelo qual isso aconteceu. Esse rapaz não foi levantado, não foi projetado para uma outra coisa que não seja para a glória de Deus. Então guarda o teu coração, guarda o teu. Deus vai te levantar para a glória do nome dEle. Vamos de novo? Deus vai te colocar alguém para te levantar, mas o teu levantar vai glorificar ao nome dEle. A Bíblia diz que esse rapaz ficou de pé, e quando ele ficou de pé, ele entrou na igreja. Ele entrou na reunião da oração. Você está comigo? Você consegue ver a cena? Os crentes tudo passou por ele, olhou, falou: estou atrasado. Foi para a oração e está lá orando. Deus faz, Deus... E ora, e ora, e ora. Daqui a pouco eles param, olham para a porta da igreja. Olha lá. Olha quem está ali. É o paralítico, é aquele que a gente passou e não parou para olhar para ele. É aquele que a gente passou e ignorou a sua existência em razão da sua circunstância. Alguém comigo ou não? De repente, o irmãozinho paralítico entrou na reunião de oração, gente. Era para você estar fazendo alguma coisa. De repente, o irmãozinho paralítico entrou para a reunião de oração. Estavam orando por milagre do lado de dentro, mas ignorando o milagre do lado de fora. Estavam pedindo para Deus fazer do lado de dentro, mas ignorando quem estava fora. Eu oro para que os nossos olhos sejam abertos
Vou dizer de novo. Eu oro para que os nossos olhos sejam abertos. Eu olho para que nós possamos perceber, notar as pessoas que estão à nossa volta, porque lá está a resposta da sua oração. Aplauda Jesus se você pode. Eles entraram, e aí a Bíblia diz que todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Posso te dizer uma coisa? Não existe nada que Deus faça que não seja para a glória do nome dele. Nada. Significa que você vai acessar, significa que você vai desfrutar, significa que você vai viver algumas realidades gloriosas, mas você não pode se esquecer, é para a glória do nome dele. Ele te levanta. Você percebe que Deus é um ser resolvido. Alguém comigo ou não? Ele não tem problema com ninguém de pé e andando. Tem gente que tem problema com quem se levanta e começa, é ou não é? Deus não tem problema com isso. Ele é um ser resolvido. Ele impulsiona, ele promove, ele levanta. Ele só adverte. Lembre-se que é para a glória do nome dele. Fica de pé se você pode, em nome de Jesus. Vamos lá. Você pode celebrar Jesus aplaudindo a ele com alegria no seu coração. Você não vai viver isso isolado. Deus tem coisas maravilhosas para nós, igreja, mas não dá para viver isso sozinho. Não dá. Você quer viver coisas de Deus? Então esteja próximo de pessoas. Você quer amar a Deus? Então ame pessoas. Você quer se relacionar com Deus? Então se relacione com pessoas. Você não consegue amar o cidadão que está do teu lado, você não consegue amar quem você não vê. O convite de Deus para nós é ame. O chamado de Deus para a igreja é vá e manifeste o meu amor às pessoas. Estes homens, há alguns dias antes, se você for ler lá Atos capítulo 2, Atos capítulo 1, você vai ver que eles estavam cheios de Deus, que eles tinham recebido o poder do Espírito Santo. Quem lembra? Só que unção sem compaixão é autopromoção. Eles não estavam se promovendo, eles estavam se compadecendo. Deus não vai te encher de coisa para você se promover. Ele vai te encher de uma realidade para você se compadecer. Ah, eu estou cheio de Deus. Ah, eu estou cheio da unção, é? Então você está cheio de graça para se compadecer por pessoas. Ah, eu tô cheio, glória a Deus. Então você está cheio de compaixão. Você está cheio de amor por quem você não conhece. Você está cheio de amor por quem você nem sabe quem é. É ou não é? Essa é a verdadeira graça. Está cheio de Deus, então está cheio de compaixão, está cheio de amor. Não se isole. Amém, igreja? Acabou, meu filho. À noite tem um pouquinho mais, amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você em nome de Jesus.